Olá, concurseiro, concurseira. Vamos fazer mais uma análise sobre o edital que cobra o seguinte tema: categoria de análise geográfica, território, paisagem e espaço geográfico. Vamos fazer agora da seguinte forma: analisar questões, ver como as bancas elaboram essas questões, como elas são cobradas. E a partir disso, não só aprender conteúdo, mas também aprender a resolver essas questões. A nossa primeira, veja o enunciado, olha o que diz essa questão. A ciência geográfica utiliza-se de diversos conceitos como espaço, região, paisagem, território e lugar, entre outros, para explicar os fenômenos geográficos. Nesse contexto, é correto afirmar que conceito de território, daí vem as alternativas. Mas antes de eu analisar as alternativas, veja rapidinho aí. Nós temos lá espaço, que é o que engloba tudo, tá certo? Dentro do espaço tem o território, que você sabe que está relacionado a poder. Dentro do espaço tem a paisagem, que você sabe que está relacionado ao campo de visão, que tem elementos naturais e elementos criados pelo ser humano. Também dentro do espaço tem um outro termo que nós usamos até de maneira errada: lugar. Lugar é uma questão muito pessoal. O que é lugar para você não é para mim. Tem que ter uma relação de sentimento. O lugar que eu mais gosto de ir, o lugar que eu gostaria de morar, ok? Então, lugar é uma questão muito pessoal. Em alguns casos, para falar de lugar é abstrato. Por exemplo, a sua casa, para mim, não é lugar. Nem sei onde fica. Mas para mim a sua casa é um território, porque se eu for lá eu tenho que pedir autorização para entrar. E outro termo para fechar essa análise do enunciado é o termo região. Por exemplo, o Paraná está situado onde? Na região sul, que é composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta região foi estabelecida por um critério econômico, cultural e político. Viu a palavrinha que eu usei? Critério. Só existe região quando eu estabeleço o critério. Pode ser região quente, região fria, região seca, região úmida, região industrial ou não industrial, mas em todas elas eu citei um critério. Mas o enunciado dessa questão quer saber o que nós podemos afirmar sobre o conceito de território. Veja então o que diz a letra A. Me acompanhe. Recorre à matemática e à estatística para estabelecer a compreensão do fenômeno geográfico. De qual fenômeno? Do fenômeno territorial. Concurseiro, concurseira, se você entendeu o que é território e está relacionado a poder, não é verdade a letra A. Ela é uma questão falsa, você não iria marcar um X ou não iria marcar como verdadeira. Quem recorre à matemática e à estatística é a geografia quantitativa. O IBGE recorre à matemática e à estatística, até o nome já diz, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele coleta dados e faz a separação, faz, por exemplo, a regionalização, ok? Vamos ver o que diz a letra B. No caso, o termo território é usado exclusivamente para explicar as diferenças regionais no território brasileiro. Olha só, concurseiro, concurseira, se você sabe o que é o termo região, sabe o que é o termo território, você vai perceber que não pode ser explicado exclusivamente e relacionando a região. Poder é a palavra-chave quando pensamos no conceito de território. Combinado? E a letra C? O que ela diz? Veja lá. Território serve apenas aos cartógrafos para demarcar as fronteiras entre as nações? Claro que não, concurseiro, concurseira. O território serve para as indústrias. Já chegou num determinado restaurante, num determinado bar e pediu aquele refrigerante que você gosta e não tinha? Só tinha um outro que talvez não fosse de seu agrado? Por quê? Uma empresa delimitou o seu território, ela comprou aquele território, que vamos dizer assim, é aquele bar, aquele restaurante, e disse, só vende este aqui.
ela compra esse espaço. É uma espécie de espaço econômico, de territorialização. Perfeito? E a letra D diz o seguinte: território é utilizado para explicar as diversidades econômicas, políticas e culturais dos grupos sociais. Olha só, concurseiro, concurseira. Dentro dessa alternativa, você já consegue identificar algumas coisas. Território, economia. Tem economia é uma questão de poder. Política, idem. Cultural, também. E grupos sociais. Já dá para nós entendermos que é a letra D a correta. Mas vamos ver o que existe na letra E para nós termos certeza dessa resposta correta. Vamos lá? Olha o que diz a letra E. Território explica os fenômenos ambientais e seus impactos na vida dos diferentes grupos sociais? Claro que não, não é isso que explica quando pensamos em território. Perfeito? Então, a resposta correta é a letra D. Vamos a mais uma questão que nos ajuda a entender melhor esse fato das categorias de análise da geografia e, em muitos casos, da história, e fazem parte do nosso dia a dia. Veja o que diz esse enunciado. Existem diferentes modos de entender o espaço geográfico e de analisar e explicar a relação da sociedade com a natureza. Acerca dessa relação, assinale a alternativa que associa corretamente o posicionamento das correntes do pensamento geográfico ao seu modo de compreender a problemática da Amazônia ou de opinar sobre a intervenção humana na região. Concurseiro, concurseira. Veja, você vai analisar no final dessa alternativa. Eu poderia trocar ali, por exemplo, em vez de ter o termo Amazônia, colocar o termo Serra do Mar, que abrange todo o litoral brasileiro, inclusive o Paraná. E ainda assim, todas as alternativas a seguir podem ser adaptadas a este enunciado, ok? Então esta é uma questão que você não precisa decorar, mas entendê-la vai ajudar sim nas que virão nos próximos concursos. Vamos à alternativa A. Veja o que diz essa alternativa. Os adeptos do determinismo geográfico culpam a gestão pública inadequada pela pobreza e pelo abandono em que vivem as populações locais. Concurseiro, concurseira. Nessa questão A, cobra-se de quem está respondendo que ele tem um domínio das escolas da geografia e também da história. Ok? Embora só esteja citado aí determinismo geográfico. O que é isso? Rapidinho aí para que você mentalize. Por exemplo, culpar que existe pobreza no Nordeste por causa da seca. Ora, a seca sempre existiu. As pessoas é que foram viver naquele lugar que tem um clima com pouca chuva. Chove em torno de 500 milímetros por ano. E de maneira irregular, tudo de uma vez só. Então, você culpa a natureza pela pobreza, ou porque tem a floresta amazônica muito diversificada, muito fechada, onde as pessoas acabam adquirindo doenças como a malária. Culpar a natureza pelo atraso econômico ou mesmo pelo meu caráter, dizendo o seguinte: só porque nasceu em determinado lugar ou em determinado clima vai ser um povo rico ou um povo pobre, é determinismo geográfico. Pensa no seguinte: a natureza determinando como o ser humano será do ponto de vista econômico e do seu caráter. Então, essa questão está errada, porque na maior parte dos casos nós podemos refutar o determinismo. Vamos para a alternativa B. Veja o que diz essa alternativa, me acompanhe. Os seguidores da geografia quantitativa combatem o uso de recursos técnicos científicos modernos na reorganização do espaço regional. Se você ficou atento ao que eu falei anteriormente, quando citei o IBGE, eu disse que a geografia quantitativa usa recursos cada vez mais avançados. O IBGE é um exemplo disso, quando ele fez em 2010 o censo em nosso país e foi com um mini computador, um computador de mão,
pesquisando os dados de residência em residência em nosso país. Então, a geografia quantitativa usa sim, ela não pode refutar, ela não pode combater a técnica científica para reorganizar o espaço regional. Essa questão está errada. Vamos ver o que diz a alternativa C. Me acompanhe em seu texto. Olha lá. Os defensores do possibilismo atribuem as condições climáticas e a existência de solos desfavoráveis à responsabilidade pela pobreza da população regional. Concurseiro, concurseira. Lembra da primeira alternativa? Quando eu trabalhei com vocês a ideia do determinismo, da pobreza? Aí está possibilismo. Se estivesse a palavra determinismo no lugar de possibilismo, a alternativa C estaria correta. Porque são eles que atribuem a questões climáticas desfavoráveis ou favoráveis, por exemplo, pobreza ou riqueza. O possibilismo vem da escola francesa, enquanto o determinismo vem da escola alemã. O possibilismo é aquela escola que diz que o ser humano tem sim, através de seu trabalho, através de sua capacidade intelectual, condições de modificar o ambiente, seja climático, seja em questões de solo, ou, por exemplo, de relevo, uma área montanhosa, você conseguir aplainar. Então, também vamos abandonar a alternativa C. Olha o que diz o texto da alternativa D. Os defensores de uma perspectiva crítica explicam a problemática da região como resultante de uma integração dos fatores naturais com os socioeconômicos. Concurseiro, concurseira, esta é a alternativa certa. A geografia crítica, a história crítica, ela faz relações tanto com a questão climática, com a questão ambiental e com a questão da organização da sociedade em todos os seus aspectos, seja cultural, seja de nível de escolaridade, seja de nível de desenvolvimento tecnológico e assim por diante. É uma forma de explicar a relação entre o ser humano e a natureza. Mas vamos ver por que está errado ou porque está errada a alternativa E. E em cima disso, é claro que você também ganha conteúdo. Veja o que diz o seu texto. Os que buscam compreender o espaço a partir de elementos culturais responsabilizam os povos indígenas pela condição atual de degradação da região. De qual região, concurseiro, concurseira? O texto já indicava, o texto do enunciado, da região amazônica. Como é que eu vou responsabilizar as populações indígenas? Porque eles têm uma outra relação com a natureza. Eles preservam muito mais do que o chamado, abre aspas aí, homem branco, ou o ser humano chamado civilizado. Então, não podemos responsabilizar de forma alguma as populações indígenas. No máximo, elas foram desvirtuadas a partir da nossa ação. Mais uma questão, a questão 3, que nós vamos analisar agora, referente às categorias de análise como paisagem, território, região, lugar. Olha só o que diz essa questão, abre aspas. A paisagem não é dada para todo sempre, é objeto de mudança. É o resultado de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do trabalho das técnicas. Professor Milton Santos, ok? Que interessante esse enunciado. Agora, a partir dele, olha o comando. Eu parei aí e não li o comando para você e quero chamar a atenção. Aí o comando diz, observe as figuras a seguir. Você está vendo aí duas fotografias. Me acompanhe na análise dessas fotografias, concurseiro e concurseira. Uma fotografia é de Londrina, em 1938, Avenida Paraná, ok? A outra fotografia também é de Londrina, no mesmo local, Avenida Paraná, só que em 1970.
Perfeito? Então, é o mesmo lugar, só que em momentos históricos completamente distintos. E aí vem a segunda parte, o segundo comando. Com base nas figuras, no texto e nos seus conhecimentos sobre paisagem, considere as afirmativas a seguir. Aí vem as afirmativas para serem analisadas. Você aí tem que ter um grande domínio da ideia de paisagem, do conceito de paisagem, perfeito? Olha o que diz a alternativa 1. As fotografias revelam duas paisagens distintas, uma natural e outra socialmente produzida. Concurseira, concurseiro. Quando o texto diz que as duas paisagens são distintas, está certo, mas uma natural e outra socialmente produzida, se você domina o conceito de paisagem, você já pulava a um, porque as duas fotografias têm a presença do ser humano, as duas são socialmente produzidas. Só que uma é mais antiga e outra é mais nova. As duas têm moradias, as duas têm estradas, e a maior parte dos elementos que você observa é resultado do trabalho humano. Vamos agora para a afirmativa 2. Vamos analisá-la. As fotografias registram a simultaneidade de diferentes temporalidades e técnicas resultantes de sucessivas modernizações. Perfeito, concurseira, concurseiro. Esta é uma alternativa correta, porque aí tem a questão do tempo e ficou registrado que em dois momentos diferentes tem a questão da técnica que modernizou o lugar. Se pegássemos uma foto atual, nós iríamos notar ainda uma modernização maior neste mesmo ponto da cidade de Londrina, que é uma das maiores do sul do país e a segunda maior do estado do Paraná. Então é uma grande cidade, um grande município e você deve ficar atento e conhecer mais detalhes. Vamos para 3. Me acompanhe no que diz o seu enunciado. Olha só. O caráter estático e momentâneo das duas fotografias realça a fixidez que caracteriza as paisagens artificiais. Veja só. Caráter estático e questão de ser fixo, você sabe muito bem que nem a paisagem natural nem a paisagem artificial são estáticas. Elas passam por mudanças constantes, seja relacionado ao tempo atmosférico, seja relacionado ao clima, seja relacionado às estações do ano, ou mesmo às adições e subtrações que o ser humano impõe a esta paisagem. Por exemplo, tiro uma floresta, coloco uma área agrícola. Tiro uma área agrícola, crio uma cidade. E assim, sucessivamente, o ser humano vem fazendo modificações. Vamos para o item 4. Me acompanhe, veja o que diz nessa afirmativa. A invenção da fotografia contribuiu para capturar e analisar as adições e subtrações na paisagem, vinculadas à dinâmica do trabalho social. Perfeita essa alternativa. Esta é uma verdade. Imagine uma coisa comigo, como que o ser humano mapeava uma paisagem ou mesmo um território antes da invenção da fotografia? Eu precisava ter em minhas mãos um papel, um lápis, um grafite, seja lá o que for, e caminhar e ir riscando este papel. Só que eu tenho uma visão horizontal de uma paisagem ou do espaço. Com a invenção da fotografia, coloca-se uma máquina fotográfica na barriga de um avião e este avião passa fotografando. Ele me dá a visão vertical. E com esta fotografia em mãos ou na tela de um computador, eu posso riscar, posso desenhar. E como eu tenho as fotografias em várias décadas, de várias décadas distintas, a partir dessas fotografias eu posso entender o que aconteceu. Se a cidade cresceu para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Se uma área urbana cresceu como um todo e eliminou a vegetação ou eliminou
por exemplo, uma área agrícola acabou tomando conta, uma área agrícola passou a ser área urbana, isso é muito comum. Ou a prefeitura. Em muitos municípios do Paraná, as prefeituras já têm o georreferenciamento. Eles não vão até a sua casa para saber se você aumentou a área do seu imóvel. Eles têm uma fotografia de um determinado ano, vamos imaginar do ano de 2000. E a sua casa tem 200 metros quadrados, porque com o desenho eu consigo calcular o tamanho da casa. Mas eu aumentei um espaço, sei lá, mais 40 metros. Não informei a prefeitura. Alguns anos depois, com a fotografia aérea, a prefeitura vai lá e desenha e vai notar, peraí, aumentou 40 metros quadrados neste imóvel. O que ela faz? Coloca este valor, adiciona este valor no IPTU. Isso é muito comum e muitos de vocês já devem ter vivido essa situação. Então, fique atento e a fotografia ajudou sim em muito. Concurseiro, concurseira. Então, a alternativa correta entre as propostas aí é a letra C, onde são verdadeiras a 2 e a 4. Perfeito? Uma dica de estudo muito importante. Veja só, este livro que eu separei para que você possa estudar mais a fundo. Geografia, conceitos e temas. Inádio Castro, Paulo César Costa Gomes e Roberto Lobato Correia. Conceitos e temas. Eu entendendo cada um desses conceitos, cada um desses temas da geografia, com certeza eu consigo evoluir, consigo entender melhor a organização espacial. Assim eu me despeço, desejando a você ótimos estudos e uma ótima prova.